Amém, meus amados. A paz do Senhor para os irmãos. Podem tomar o vosso assento. Deus os abençoe. Vá sentando aí, dando glória a Deus por tudo que já foi falado, não é? Neste culto. Culto este abençoado. Deus abençoe. Onde nós estamos passando na presença do nosso Deus. Confesso aos irmãos que estamos muito felizes por estarmos aqui, mesmo com a ausência do nosso pastor João Mazzoni, que está fazendo uma falta muito grande, e eu sempre digo que é uma grande responsabilidade, amados, quando qualquer um dos obreiros toma a frente para ministrar a palavra e substituindo assim esta tribuna pelo pastor. E mais quando trata-se de um pastor como o pastor João, né? O pastor João tem pasto verde, em todos os ensinamentos, né? Aí é responsabilidade. Amém, amados? Mas em uma rápida reflexão, nós queremos trazer aqui alguma coisa da parte do Senhor, né? Nós já recebemos a incumbência para o determinado horário e nós temos que respeitá-lo. Então vamos trazer algo aqui da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Então abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. São Marcos, capítulo de número 4. Livro de Marcos, capítulo de número 4. Versículos 35 a 41. Quem achou diz amém. Amém? Eu não vou falar aquela que está muito manjado, né? Quem não achou escola dominical, está muito manjado isso aí, né? Mas quem achou diz amém, irmãos. Quem continua procurando, como disse uma vez o pastor João, está na Bíblia. Capítulo de número 4, a partir do versículo 35, diz-nos assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos e amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler, é claro que é um texto muito conhecido pelos irmãos, pelos senhores, pelas senhoras, não é? Por aqueles, claro, que são amantes das Escrituras Sagradas, conhece de cós salteado. Mas todas as vezes que eu leio, e eu estava meditando nesse texto, há sempre algo novo, tanto nele como os demais, para nós tirarmos, exprimirmos do mesmo. Quando olho para o texto, eu vejo uma grande responsabilidade de Jesus em levar aos discípulos para um alto mar, para tão somente ir para a outra margem que ficava no outro lado do mar da Galileia, destino esse que Jesus, ao terminar os seus ensinamentos, tanto para os discípulos, quanto para as multidões que ali se reuniram, Jesus diz a história que, chamando aos discípulos, ele parte para o outro lado, ou a outra margem do lago, ou do mar da Galileia, porque iria para um lugar chamado Gadara. E sabemos, e é sabido de todos nós, que conhecemos a história, que no outro lado, Jesus operou o milagre, expelindo assim a legião de demônios que existia ou existiu na pessoa daquele homem gadareno. Tudo bem que Marcos e Lucas vão dizer que existia um, e Mateus vai confirmar que eram dois homens, mas este não é o caso para discutirmos agora. Mas o que queremos trazer para os irmãos é que Jesus chama aos discípulos. Alguns do que ali estavam, algumas pessoas que estavam a ouvir a Jesus, quiseram acompanhar tanto a Jesus quanto aos seus discípulos. De fato é que a Bíblia diz que Jesus, saindo da margem onde ele estava ensinando, em cima de um barco, as multidões que estavam à margem do lago ou do mar da Galileia, Jesus agora chama os discípulos e juntamente com eles acompanharam-lhes alguns outros barquinhos. Então entende-se que outras pessoas também seguiram a Jesus e aos discípulos
atravessando assim ao mar da Galileia. Mas há uma grande indagação, meus irmãos, do porquê de Jesus estar ensinando na beira da praia, na beira do mar, e de repente Jesus convida aos discípulos para que agora entrem no barco e sigam viagem para a travessia do mar da Galileia. Por que Jesus teve esse ato? Por que Jesus chamou aos discípulos? Ora, antes de entrarmos neste contexto, sabemos que Jesus, antes de ensinar, ou antes de pedir aos discípulos que entrem no barco para seguir viagem no mar da Galileia, faz necessário nós começarmos do início da chamada dos discípulos, e você vai entender que você está passando por algo, não é por acaso. Se você está passando pelo que está passando, que eu não sei o que é, e eu não posso adivinhar, mas o meu Senhor, aquele que sonda corações, aquele que sonda pensamentos, aquele que conhece a tua profunda dor, aquele que sabe onde está a maior ferida, pode ser no âmago da tua alma, ele conhece muito bem onde está esse sofrimento. Por isso que eu não vou usar demagogias, e eu não vou usar fingimentos neste púlpito. É por isso que você está aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele sabe como está o teu coração, Ele sabe como está a tua alma, e Ele mesmo se encarregou de te trazer aqui nesta noite, para ouvir uma palavra da parte dEle, diretamente para o teu coração. Jesus, quando no capítulo 3, versículo 13 do próprio livro de Marcos, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus escolhe aos discípulos, irmão João. Quando Jesus seleciona aos discípulos, vai dizer a Bíblia que ele começa a ensinar. Os discípulos estavam, tanto as grandes multidões, quanto os discípulos, aqueles que Jesus havia escolhido para fazer a obra juntamente com ele. Jesus escolheu a dedo e ainda lhes deu outros nomes, por exemplo, como Tiago, André, como também a Pedro, que de Simão ele mudou para Pedro. Jesus escolhendo a esses, eles estavam no início do seu ministério, eles estavam no começo da sua caminhada, eles estavam começando a entender as dificuldades da vida espiritual. Mas Jesus, quando chama eles, começa a preparar os seus corações, começa a ensinar com a primeira parábola, chamada parábola do semeador, que vai estar registrado no capítulo 4, versículo 1 do livro de São Marcos. Jesus também começa a preparar os corações dos discípulos e as multidões também, ensinando referente à semente, que está no capítulo 4, versículo 21. Jesus vai ensinar também a respeito da parábola da candeia
melhor dizendo, que está no versículo 21, e da semente que vai estar no versículo 26, e por fim, a parábola da grande ou da mostarda plantada que cresce, no versículo de número 30. Jesus estava ensinando esses mistérios. Então é que quando os discípulos não entendem, Jesus chama a eles e explica-lhes de maneira detalhada tudo o que havia feito a parábola ou as parábolas para as grandes multidões. Jesus disse: com vocês são diferentes, eu vou explicar como que acontece, e começa a explicar as suas parábolas. Os discípulos já estavam sendo preparados, mas quando eu olho para este texto que ora acabamos de ler, meus queridos irmãos, e eu vos chamo a atenção nesta noite, Jesus começa ensinando a eles, e quando termina o seu ensinamento, já anoitecendo, Jesus agora disse: olha, entrem no barco agora, porque nós temos uma missão. Quando os discípulos vão com Jesus, a história vai dizer que no mar da Galileia começa uma grande tempestade, e nesta tempestade começa a soprar os ventos, fazendo com que haja uma grande tempestade sobre o mar da Galileia. Haja vista que os grandes eruditos, os estudiosos, vão dizer que o mar da Galileia, conhecido como mar da Galileia, ele não era simplesmente um mar, mas sim, ele era um lago, um vasto lago. Mas os hebreus tinham costume de dar aos lagos, aos grandes rios, o nome de mar. Mas Galileia não era um mar como o Mediterrâneo, não era um mar como o Pacífico, não era um mar que a olho nu nós não alcançamos, nós não vemos o seu outro lado, porque é vasto, é extenso. Mas o mar da Galileia era como se fosse o rio São Francisco. Existia os barcos que atravessavam de uma margem para outra margem, mas se dava o nome de mar. E quando aconteceu a grande tempestade, por favor preste atenção, quando a tempestade se levanta, e quando os discípulos começam a se apavorar, quando os discípulos começam a perder o sossego, e agora começam a se perturbarem entre eles. Por quê? Porque diz a história que quando as ondas se levantaram, aquelas águas invadiram o mar que estavam os discípulos e Jesus. Só que Jesus não estava no assoalho do barco. Jesus, a história vai dizer que ele estava aonde? Ele estava na borda, na popa do barco. Sabemos que a popa, ela fica em um lugar mais alto, e Jesus estava dormindo. Sim, Lucas vai dizer que ele adormeceu. Sabe por quê? Por causa do seu cansaço. Jesus tinha passado o dia inteiro pregando a sua palavra. Ele tinha passado o dia inteiro ensinando a sua palavra, as boas novas de salvação, e trazendo também as suas magníficas parábolas para as grandes multidões. Mas o que me chama a atenção é quando os discípulos começam a se apavorarem,
A história vai dizer, aleluia, que eles vão até o mestre, e o mestre está dormindo, o mestre está, aleluia, quem sabe, eu não sei se Jesus, quem sabe até roncava. É possível, irmão Gilmar? Sim, porque Jesus foi o único que estava acoplado sobre ele a natureza divina e a natureza humana. Jesus, na sua divindade, ele era Deus, ele era o próprio Deus. Jesus, na sua humanização, ele sentia cansaço, ele sentia sono, ele sentia dores. Sim, Jesus sofreu, ou ele passou por tudo isso. Mas quando ele estava dormindo, foram os discípulos até ele. O que me chama a atenção, querido irmão Jefferson, é isso aqui. Quando os discípulos chegam até Jesus, os discípulos agora indagam, pastor Roberto, a Jesus: mestre, eu nem sei qual foi a forma que eles acordaram a Jesus, mas Jesus estava num sono tão bom, Jesus estava dormindo, e eles disseram: mestre, não te importa, mestre, que pereçamos, mestre. Eu não sei nem qual foi a tonalidade que eles falaram com Jesus, mas logo me veio à mente: se o camarada estava passando por grande tempestade no início da chamada deles, isso porque eles ainda não tinham visto, se bem que Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, mas eles não tinham visto ainda grandes maravilhas como depois daí. Mas quem sabe eles ficaram furiosos acordando a Jesus, porque se bem parece que parecia uma folga, a tempestade, o mar estava levando o barco para um lado, para o outro, e Jesus estava dormindo, sossegado, e começava o vendaval também. E o que me chama a atenção, sabe o que é? Jesus já sabia tudo, irmão João, o que estava acontecendo. Mas como, irmão Gilmar? Eu disse que Jesus, nele estava acoplada as duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Na sua natureza divina, sendo Deus, ele era presciente. O que é presciente? Ele sabia do futuro, ele sabia o que ia acontecer no mar da Galileia. É por isso que quando ele chama os discípulos, no capítulo 3 de Marcos, versículo 13, e logo começa a prepará-los, e quando coloca os discípulos no barco e leva para o mar, antes da expulsação do demônio do gadareno, Jesus queria mostrar uma lição aos discípulos. Jesus queria ensinar aos discípulos que ele é o grande, que ele pode fazer, e que os discípulos também, se usasse a sua fé, aleluia, se usasse a sua fé mediante a tudo que estava acontecendo, seria possível que aquela tempestade se acalmasse, que aquele vento também se aquietasse. A Bíblia diz que quando foram acordar a Jesus Cristo: mestre, não te importa que pereçamos, mestre. E Jesus, a história vai dizer que quando Jesus escuta os discípulos, ele levanta. Jesus olha para aquele grande vendaval, porque eu descubro, segundo os historiadores e segundo os grandes eruditos, eles afirmam que até hoje é possível no lago da Galileia ou no mar da Galileia ter grandes vendavais e ter grandes ondas levantadas mediante aos grandes ventos também. Mas como isso? Sim, porque segundo os estudos, há vários vales que descem para o mar da Galileia ou para o lago da Galileia. E esses vales que descem para o lago da Galileia, eles ficam mais ou menos a 200 metros acima do nível do mar.
E quando por eles ficarem assim, esses vales dão vazão para os ventos, irmão Roberto, ô pastor Roberto, e esses ventos entram por esses vales e acontecem os grandes vendavais no lago da Galileia. O que você quer dizer com isso, irmão Gilmar? Eu quero dizer o seguinte, que Jesus sabia sim o que ia acontecer. Ele conhecia o mar da Galileia. Os discípulos também viviam pescando, mas não sabia que poderia levantar tão grande tempestade. Mas Jesus Cristo, por habitar na Galileia, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia tudo o que ia acontecer nesse episódio no mar da Galileia. Deixe-me dizer uma coisa, meu filho, Jesus Cristo sabia muito bem aonde você ia entrar. Jesus sabia muito bem o que você está passando. Jesus Cristo sabe muito bem aonde você, aleluia, está neste momento. Quem sabe você está aqui somente de corpo presente, mas a sua alma está no grande vendaval, na tempestade da Galileia, e dizendo: Senhor Jesus, me socorra. Eu quero dizer que o mestre da Galileia, aquele que te conhece por dentro e por fora, aquele que conhece a sua vida, aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça, aquele que sonda o seu coração, aquele que sabe, que esquadrinha os seus pensamentos, eu quero dizer que ele está aqui neste momento. Ele está, irmão Gilmar, ele está sim, porque ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Você não vai morrer nessa tempestade, meu filho. Você não vai morrer nesse vendaval, meu filho. Mas, irmão Gilmar, o mar vai me afogar. Vai não. Sabe por quê? Porque diz a história que quando a água estava invadindo, enchendo o mar, o barco, aleluia, aí foi que Jesus acordou pelos discípulos. Escute uma coisa, meu filho. A água está entrando, a água está entrando no barco, a água está entrando no barco. Mas nesta noite eu quero dizer uma coisa para você. O mestre amado, ele não mais dorme como estava dormindo na sua humanização. O mestre amado, ele está neste momento com os olhos fitados em tudo que você está passando. O mestre amado, o mestre da Galileia, ele está neste momento, sim, olhando para você. Uma coisa que me chama a atenção é crente dizer que somente passa por provação quando está no deserto. No deserto se passa provação. No deserto passa-se, sim, passa-se amargura, passa-se calor, passa frio. Mas deixe-me dizer, meu filho, Jesus Cristo também te prova nas águas, ele te prova no mar também. Se o barco está balançando de um lado para o outro, saiba que essa tempestade, ele vai dar um fim, meu filho. Ele prova no deserto, sim, ele prova na água também. Mas tem uma coisa: quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quando passares pelas águas, as águas não submergirão, porque ele está contigo. Escuta uma coisa aqui. Existiu uma história muito bonita. Quem é que não conhece? Uma história que até conta muito aí na internet, colocam muito. Com fundo musical muito bonito. E até mais. Lançar um filme com essa história, uma história verídica, que a autora principal deste filme, ela morreu há poucos meses atrás, quem sabe alguns anos, poucos anos atrás.
Morreu velhinha, mas ela que relatou toda a sua história. Quem é que não conhece esse filme chamado Titanic? Mas tem uma coisa. E as pessoas, e esse filme foi campeão de bilheteria no mundo inteiro, porque mostrava um romantismo muito belo, muito bonito, e de fato foi o que aconteceu. Mas a história também desse filme vai dizer que é verídica, está nos seus relatos registrados, que quando essa foi a primeira viagem dele, que quando ele foi ser inaugurado, alguém perguntou: é esse o grande Titanic? O Titanic em inglês? É este o barco que não naufraga? Irmão, infeliz foi o que respondeu e disse: olha, nem esse aí, nem Deus afunda. Aí eu te digo, irmãos, aleluia, deixe-me dizer uma coisa, só foi a primeira viagem, encontrou o primeiro iceberg, não deu tempo de virar para um lado nem para o outro. A grande engenharia que tinha nele, vai dizer a história, que acabou tudo, porque ele bateu e saiu rasgando o seu casco no iceberg. O Titanic afundou. Mas deixe-me dizer uma coisa e aplicar para você, igreja, meu filho: quem está no barco, por mais pequeno que seja, por mais menor que seja, mas se Jesus estiver no barco, ele não afunda, não afunda. Não afunda. Você está entendendo? Se Jesus estiver no teu barco, meu filho, ele não vai afundar. Ele não vai afundar. Ele só vai afundar se Jesus sair do barco. Deixe-me falar uma coisa. Aleluia. Aguente mais um pouco. Descanse no Senhor. Descanse a sua alma, porque o seu barco não vai afundar. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que diz ao vento: aquieta-te, vento, e a natureza, por serem criada por ele, tem que lhe obedecer, tem que lhe obedecer, tem que lhe obedecer, tem que lhe obedecer. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é misericordioso, ele é o dono da tua vida, ele está aqui neste momento. Aleluia. Eu não sei em que fase você está passando neste mar da Galileia, mas eu quero te dizer uma coisa: na autoridade do nome de Jesus, debaixo da graça do Senhor, tudo que você está passando neste mar, toda tempestade que está tentando te afogar neste mar, todo vendaval que está se levantando na sua vida, o Senhor está vendo. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Ele vai apaziguar, ele vai acalmar essa tempestade. E quando ele acalmar essa tempestade, segundo a história, vai vir a bonança na sua vida, vai vir a brisa suave. Você não vai se lembrar mais da grande provação que você passou. Deixe-me dizer uma coisa, queridos ilustres obreiros, os discípulos estavam no barco. Jesus ainda ensina obreiros, aleluia, a caminharem com ele. Jesus, irmão João, ensina discípulos a andarem com ele. O importante é que passemos por provação, por dificuldade, passemos pelo grande mar, por tempestade, mas passemos com Jesus. Você sabe por que está passando por isso, meu irmão? É para você contar a história depois. É para você ter o que contar. Você não contar as suas experiências, mas você contar: olha, eu passei
Eu estava naquele barco, mas eu passei a minha provação todinha. Eu vi o mar se levantando, o grande vendaval, mas Jesus Cristo estava comigo e eu estou aqui para contar a história. Crente que não passa luta, crente que não passa pela tempestade, crente como muitos pregam aí, só pregam riqueza, só pregam bonança, só pregam calmaria. Tem alguma coisa errada, meu filho. Para você receber a vitória, para tudo ficar em bonança, para tudo ficar calmo, para tudo silenciar, ficar às mil maravilhas, você tem que passar por esse crivo, aprender com Jesus, aprender e ficar no barco, meu filho. É aprendendo com Ele, passando pelas provações, que você vai receber vitória. Arama sobre como na folhas folhas. Libiara sobre como na folha na sobra. Libiara sobre como na folhas. Nesta noite, meu querido, saia daqui com a sua vitória, confiando em Deus, porque o Senhor falou contigo nesta noite. Aleluia! Entregue tudo nas mãos do Senhor, deixe que Ele resolve toda essa situação. Aleluia! Deus sabe como realmente está a sua vida. Não precisa você querer colocar Deus no canto de parede, exigir algo dele. Senhor, se tu não fizeres isso, também eu não vou fazer isso. Aleluia! Isso é carochinha, isso é história, conversa fiada, meu filho. Quando o Senhor quer te abençoar, você passa pelo mar, você passa pela luta, mas Ele te exalta, Ele te honra, porque Ele é Senhor, Ele é dono dos céus, dono da terra, dono do mar, dono do vento, tudo lhe obedece.